E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai terminar o capítulo que a gente começou na aula passada, né? O capítulo aí sobre a Sociedade de Engenho. Eu resolvi separar por quê? Porque no finalzinho do capítulo falava aí sobre a União Ibérica, e eu acho que a União Ibérica, as invasões francesas e holandesas, elas merecem uma aula para si, né? Então, assim, por isso eu separei esses dois momentos. A gente falou da estrutura da sociedade de engenho, do funcionamento do engenho, começamos a falar da participação da Holanda no comércio de açúcar, e agora a gente vai falar sobre as invasões estrangeiras no atual Brasil, né? As primeiras as invasões francesas e depois as invasões holandesas, por conta aí da União Ibérica, enfim, a gente vai trabalhar isso nessa aula. Vamos seguir. União Ibérica, né? Vamos começar a trabalhar o conceito de União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi basicamente a junção do reino de Portugal e do reino da Espanha. Por quê? O rei português, ele morre e ele não deixa herdeiros. E começa uma disputa pelo trono português. O rei Filipe II da Espanha, ele tinha um parentesco com o rei português. Então, ele reivindica o trono português e acaba aglutinando Portugal à Espanha. Isso vai trazer diversas consequências para o Brasil. A gente pode falar aí do afrouxamento, por exemplo, do Tratado de Tordesilhas, que dividia aí a América entre portugueses e espanhóis. A gente pode falar que os inimigos da Espanha, lembrando, a Espanha, ela nesse momento, ela é uma grande potência, né? Então, os inimigos da Espanha também passam a ser inimigos de Portugal, como o caso da Holanda. E isso, falando da Holanda, isso vai trazer outras consequências para o Brasil, né? A Holanda era a maior parceira econômica de Portugal por conta do comércio de açúcar. E já que a Holanda é inimiga da Espanha, a Holanda não vai mais poder comercializar com o Brasil, resultando aí no processo de invasões. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. O domínio espanhol sobre Portugal e a sua colônia, iniciado em 1580, foi consequência direta da morte sucessiva dos reis portugueses Dom Sebastião I e Dom Henrique, que não deixaram herdeiros ao trono. Dom Sebastião, o desejado, católico fervoroso, liderou em 1578 uma expedição cruzadista com o objetivo de livrar parte do norte da África do domínio muçulmano. Em meio à batalha de Alcácer Quibir, ele acabou sendo mortalmente ferido. Com a morte de Dom Sebastião I, assumiu o trono seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. De saúde frágil e com idade avançada, o rei teve um governo breve que terminou em 1580. Então, essa sucessão de mortes dos reis portugueses, né, e a falta de um herdeiro vai abrir caminho para outras pessoas reivindicarem o trono. O vazio do trono abriu espaço para a candidatura de pretendentes como Dona Catarina de Bragança e o prior Dona Catarina de Bragança e prior do Crato, Dom Antônio. Outro pretendente foi Filipe II, da Espanha, que era descendente pelo lado materno de Dom Manuel de Portugal, avô de Dom Sebastião. Filipe II, com o apoio das elites do país, desbancou os demais concorrentes. Assim, em 1580 a 1640, o rei da Espanha passou a ser, ao mesmo tempo, rei de Portugal, dando origem ao período conhecido como União Ibérica. O século XVI é conhecido como século espanhol. Lembra aqui que eu falei para vocês que a Espanha era uma potência nesse período, né? Uma vez que o país despontava como uma grande potência mundial, financiado pelos metais preciosos oriundos da América Espanhola. Para proteger seu vasto império dos ataques piratas e corsários, Felipe II construiu a Invencível Armada, derrotada em 1588 pela Inglaterra de Elizabeth I. A União Ibérica pode ser considerada o exercício da hegemonia espanhola em pleno século XVI. Então, a União Ibérica ela reflete o grande domínio espanhol durante o século XVI. Esse domínio foi possível graças a quê? Graças à exploração de ouro e de prata das minas das terras pertencentes ali à Espanha, referente ao Tratado de Tordesilhas. Beleza?
Consequências da União Ibérica para o Brasil. A gente já falou isso aí um pouquinho, né? Vai trazer diversas consequências, como, por exemplo, a invasão holandesa, como o afrouxamento do Tratado de Tordesilhas, a expansão do Brasil para o lado que pertencia à Espanha. Né? Vamos aqui, ó. No início da União Ibérica, a coroa portuguesa manteve certa autonomia na gestão direta de seu povo e de suas colônias. Através do juramento de Tomar, no qual mencionou a preservação da estrutura administrativa da cultura e do Pacto Colonial Português, esse juramento focava na promessa de respeitar a política externa portuguesa. Então, Filipe II ele vai unir Portugal e Espanha. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar que vai deixar Portugal ter a sua certa autonomia, inclusive na questão da política externa. Só que, na prática, isso não funcionou. Né? Entretanto, a União Ibérica gerou significativas mudanças para o Brasil, como a divisão em 2 governos gerais, governo do Maranhão e governo do Brasil, com o intuito de facilitar o combate aos estrangeiros e a administração sobre o vasto território. O governo espanhol ampliou a autoridade do provedor-mor para evitar a perda de arrecadação e sonegação de impostos. Criou também o Tribunal da Relação de Salvador, com o intuito de descentralizar a estrutura judiciária, concentrada em Portugal. Com a Espanha, era senhora das 2 partes da América, muitos indivíduos oriundos da América portuguesa partiram em direção ao domínio hispânico, em busca de riquezas e oportunidades de projeção social, promovendo a expansão territorial portuguesa. Assim, o Brasil paulatinamente ganhou contornos que apresenta hoje. O afrouxamento do Tratado de Tordesilhas permitiu que pessoas cruzassem ali a parte que pertencia à Espanha, já que tudo era agora estava tudo sob o domínio de uma mesma coroa. Em função da União Ibérica, alguns acontecimentos ligados à política externa espanhola repercutiram diretamente no Brasil. Tais eventos trouxeram sérias consequências territoriais e econômicas, tanto para os portugueses como para os colonos. No século XVI, a Holanda e outros territórios do norte da Europa eram domínios do rei espanhol. Em 1581, depois de muitas lutas, alguns desses territórios conquistaram sua independência, com a proclamação da República das Províncias Unidas, cuja capital passou a ser Amsterdã. Como represália à independência das Províncias Unidas, Filipe II proibiu os produtores e comerciantes de suas colônias de negociar com os holandeses, pretendendo, assim, impor-lhes um bloqueio econômico. Tal proibição ficou conhecida como o Embargo Espanhol. Esse bloqueio afetou as relações comerciais entre os governos de Portugal e Holanda, causando grande prejuízo aos holandeses. No Brasil, eles participavam dos negócios açucareiros, controlando a lucratividade, operação de transporte, refino e distribuição comercial do açúcar no mercado europeu. Então, o que está rolando? Né? A atual Holanda estava sob o domínio da Espanha. Né? Só que aquela região se tornou independente. Filipe II não gostou dessa independência da região e proibiu as colônias espanholas de manter relações econômicas com a Holanda, ou com os Países Baixos. Né? E, consequentemente, o Brasil, que estava sob o domínio espanhol, também não poderia manter relações econômicas com a Holanda. Só que isso vai afetar diretamente o Brasil e a Holanda. Por quê? Lembra do rico comércio de açúcar que a gente falou? Né? O engenho, o Brasil produzia o melaço, a Holanda refinava e distribuía o açúcar refinado na Europa. Era um mercado muito... era um mercado que dava muito lucro para a Holanda. E, obviamente, eles não vão aceitar isso de boas. Né? Outros povos também vão invadir o Brasil, né? A gente vai falar mais à frente aí da invasão espanhola, mas então da invasão francesa, mas a gente tem que ter em mente que a política externa da Espanha com a Holanda vai refletir aqui no Brasil, que vai ocasionar a invasão holandesa. Nesse período, as invasões estrangeiras no território brasileiro intensificaram-se, uma vez que as hostilidades espanholas em relação aos países como Holanda e França foram transferidas para os domínios portugueses. Dessa maneira, o Brasil foi alvo de invasões estrangeiras como a França equinocial,
e a ocupação holandesa no Nordeste, em 1624 e 1654. Aqui a gente tem, na parte marrom escura do mapa, a gente tem o território que Filipe II dominou a partir do momento em que ele uniu as coroas de Portugal e de Espanha. Vejam aqui que a África Atlântica, o atual Brasil, a parte da América Central, né, da América Espanhola, a costa da África virada ao Oceano Índico, né, Filipinas, Nova Guiné, a Goa, na Índia. Né? Então, olha o tamanho do império que Filipe II conseguiu governar a partir do momento em que ele unifica as coroas de Portugal e da Espanha ali na União Ibérica. Fim da União Ibérica. Né? Em 1640, os portugueses conseguiram finalizar o domínio espanhol através da Guerra de Restauração. Os portugueses vão acabar ali com o domínio espanhol, mas essa Guerra de Restauração vai causar grandes consequências para a economia de Portugal. Portugal ela vai assinar diversos acordos com a Inglaterra, acordos que não são vantajosos, né, que vão facilitar a inserção dos produtos ingleses dentro do território português. E logo depois ali do fim da União Ibérica, ainda tem aqui no Brasil, né, a expulsão dos holandeses, né, a retirada dos holandeses do território brasileiro, que vai causar mais um grande gasto aos brasileiros, e na verdade aos lusos brasileiros, né, aos portugueses e aos brasileiros, que vai fazer com que a situação de Portugal seja muito delicada, a situação econômica, e a situação do açúcar brasileiro seja revista. Por quê? Porque a Holanda vai sair daqui, mas ela vai começar a plantar cana nas Antilhas e vai ter uma grande concorrência com o açúcar brasileiro, fazendo que o preço do produto diminua. Mas isso a gente vai falar mais à frente. Vamos lá. Após o conflito, assumiu o trono português Dom João IV de Bragança, começando aí a dinastia dos Braganças. Mas a vitória só foi obtida devido ao enfraquecimento militar da Espanha, então envolvida na Guerra dos 30 Anos, e ao apoio inglês. Ao livrar-se do domínio espanhol, Portugal aproximou-se da área de influência inglesa, em um quadro de dependência que se arrastou por um longo tempo. A invasão francesa ao Brasil, a França Antártica. Agora a gente vai falar especificamente das invasões. Né? A França ela faz duas invasões no Brasil. A primeira ficou conhecida aí como a França Antártica, que é na atual cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada nesse processo de batalha contra os franceses. E depois a França equinacional, ali próximo ao atual Maranhão. Vamos aqui. Ó. O interesse francês na ocupação do Brasil, iniciado logo após a viagem de Cabralino, estava ligado a uma disputa dos monarcas da França com a Igreja. O Tratado de Tordesilhas, que dividia parte da América entre Espanha e Portugal, deixou de fora outras nações, como, por exemplo, ingleses, né, a Inglaterra, a França, a Holanda. E o rei francês, né, questionava esse Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas ele foi ali legitimado pelo Papa. E o rei francês ele perguntava aonde está o testamento de Adão e Eva que dividiu o mundo entre os ibéricos. Isso mostra um posicionamento claro contra o Tratado de Tordesilhas, e é óbvio que a França, se tem um posicionamento contrário, ela não vai respeitar esse tratado. Daí o começo das invasões francesas no atual estado, na atual cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Antes mesmo da União Ibérica, o Brasil foi alvo de uma importante incursão estrangeira, liderados por Nicolas de Villeguion e Gaspar Coligny. Os franceses ocuparam por 12 anos áreas do Rio de Janeiro, como a ilha de Sergipe, atual ilha de Villeguion, na Baía de Guanabara, Uruçu-Mirim, atual Flamengo, e Paranapuã,
atual Ilha do Governador. Nasceu assim a França Antártica. Por exemplo, a ilha de Villeguion, hoje, ela está quase colada no continente, né, na cidade do Rio de Janeiro, por conta dos aterros que foram sendo feitos na cidade. Né? Ela é próxima ali do aeroporto Santos Dumont. Ela é bem próxima mesmo, né? Por conta aí dos grandes aterramentos que a cidade sofreu, né, nas suas reformas urbanas. Calvinistas, sob o comando de Villeguion, instalaram-se na Baía de Guanabara. Além disso, apoiaram as ações aventureiras, como as dos corsários que assolaram as costas brasileiras. O corsário, ele é um pirata. Só que ele é um pirata que possui a carta de corso. O que é a carta de corso? A carta de corso é uma carta do governo, digamos, do governo francês, aqui no caso, que dava legitimidade desses piratas, né, desses corsários, de invadirem, de saquearem em nome da coroa francesa. Né? Então, teoricamente, os corsários eles deveriam, digamos, obediência, deveriam se reportar a um superior, que seria o Estado francês. Um pirata, ele não tem isso. A invasão tinha como objetivo participar do comércio de pau-brasil e fundar um núcleo de povoamento estável que permitisse futuras incursões à costa do Rio de Janeiro. Os franceses contaram com o apoio dos índios tamoios, os tupinambás, liderados por Cunha-Bebê, tradicionais rivais dos portugueses, favorecendo a sua permanência por longo período. A gente vai falar do conflito aqui entre França e Portugal, mas basicamente vão ser conflitos em que os franceses e os portugueses eles vão participar efetivamente não vão ter uma grande participação efetiva. A maior parte dos conflitos vão ser entre os indígenas. Os portugueses e os franceses eles vão se aproveitar das rivalidades que existiam entre os indígenas aqui do Brasil. Por exemplo, os franceses vão se apoiar ali nos tamoios, nos tupinambás. E os portugueses eles vão se apoiar nos tapuias, que são inimigos dos tamoios. E daí a gente tem esses peões, né, esses peões ali lutando, enquanto os franceses e os portugueses vão mexendo no tabuleiro. É como se fosse ali um jogo de xadrez, tá? Os peões vão primeiro e a torre, o rei, a rainha, o bispo, né, ficam ali atrás sendo protegidos pelos peões. A chegada de Mendes Sá, terceiro governador-geral, mudou a situação. Ele tinha o objetivo de expulsar os franceses. Por ser ele homem de prestígio ao rei, conseguiu organizar uma expedição bem-sucedida contra o Forte Coligny, fazendo mais de uma centena de prisioneiros. Em 1565, fundou a cidade do Rio de Janeiro, entre os morros da Urca e Cara de Cão, com o intuito de melhorar e defender a região dos invasores. Então, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565 por Mendes Sá, e o objetivo da cidade era ter um entreposto ali, né, para conseguir expulsar os franceses da região. A ação dos padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega estabeleceu o armistício de Iperongue, atual Ubatuba, em São Paulo, com os índios tamoios, finalizando sua aliança com os franceses. Nessa guerra, portugueses e franceses eram apenas líderes. A massa de combatentes era composta de indígenas, como a gente falou há pouco tempo. As posições francesas de Uruçumirim, Praia do Flamengo, caíram rapidamente. Nesse evento, Estácio de Sá, que havia fundado o Rio de Janeiro em 1565, foi ferido no rosto por uma flecha envenenada, morrendo pouco depois. Mais adiante, Paranapuã também caiu, e a essa batalha seguiu-se a execução dos tamoios e a punição aos franceses, marcando o término da França Antártica. Na luta pela expulsão dos franceses, os portugueses contaram com o apoio dos índios temiminós, comandados por Araribóia. Em troca, ele recebeu a Sesmaria de Niterói, na qual se desenvolveu a importante cidade fluminense. Vale uma
uma observação que o Araribóia ele recebeu a Sesmaria de Niterói, mas ele não era daquela região. A região originária do Araribóia era a atual Ilha do Governador. Né? Então, ele recebe uma terra em que ele não tem um vínculo com ela. O indígena tem uma questão diferenciada das terras, né? No seu lugar de pertencimento, onde ele nasceu, né? Tem um vínculo muito diferente do que o europeu colonizador estabeleceu aqui. Então, o Araribóia ele foi presenteado com Niterói, mas, na verdade, ele não queria aquela terra. Ele queria voltar para a sua terra de nascimento, que é hoje a atual Ilha do Governador. A França equinocial. Desalojados do Rio de Janeiro, os franceses tentaram se estabelecer na região do Nordeste do Brasil, dando início a um povoamento dos atuais estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraná e Maranhão. Em 1612, no reinado de Luís IX, os franceses, liderados por Daniel de Latouche, invadiram o Maranhão em busca de pau-brasil e das drogas do sertão. As drogas do sertão são as especiarias brasileiras, né? A gente pode falar aí de açaí, guaraná, açafrão, né? São produtos tipicamente brasileiros que depois vai ter até um certo valor comercial agregado por conta de só existir aqui e não existir, por exemplo, na Europa. Beleza? Fundaram a cidade de São Luís, em homenagem a Luís IX, mas foram expulsos em 1615 por uma expedição portuguesa comandada por Jerônimo Albuquerque e Alexandre de Moura. Ao serem expulsos do Maranhão, os franceses insistiram em insurreições pela bacia amazônica, em busca das mesmas drogas do sertão. Para conter a presença dos invasores, o Brasil foi dividido em 2 governos gerais e foram fundadas várias fortificações. Forte de São Felipe e Santiago, que deu origem a Filipé de Nossa Senhora das Neves, atual cidade de João Pessoa. Forte dos Reis Magos, núcleo histórico da atual cidade de Natal. Forte São Pedro, criado juntamente à capela de Nossa Senhora do Amparo, e ao seu lado deu origem à cidade de Fortaleza. Forte Presépio, que vai dar origem aí à cidade de Belém. No ano de 1713, portugueses e franceses assinaram o primeiro Tratado de Utrecht, que estabelecia a retirada dos franceses na região amazônica, em troca recebiam as terras acima do Iaporte, conhecida como Guiana Francesa. Em 1713 vai ser assinado o primeiro Tratado de Utrecht. Em 1715, a gente tem a assinatura do segundo Tratado de Utrecht. O primeiro Tratado de Utrecht ele fala aí da questão do norte. O segundo Tratado de Utrecht vai falar sobre a questão sul do Brasil. A gente vai ter mais à frente uma aula específica sobre as fronteiras e tratados e limites que vão configurar a formação do atual Brasil. Na verdade, depois de uma série de tratados assinados e tal, o Brasil vai ter uma forma muito semelhante à sua atual configuração, faltando apenas parte do que hoje a gente chama o Acre, que vai ser um outro tratado, né, numa compra e venda mais à frente, né, bem à frente desse período que a gente está falando aqui. Guerra nos Países Baixos. Né? A gente volta a falar aqui do processo de independência dos Países Baixos para a gente começar a falar sobre a invasão holandesa no Brasil. Filipe II, conhecido por seu fervor católico, perseguia violentamente os protestantes holandeses. O calvinismo difundiu-se amplamente entre os comerciantes banqueiros e também entre a população humilde. Lembra, né? A reforma protestante, ela tem ali a sua origem com Lutero, depois João Calvino, Henrique VIII, né, vão fundando outras denominações religiosas. Henrique VIII, a Igreja Anglicana, o calvinismo, né? Ele vai ter um discurso que vai ali agradar a burguesia. Por quê? O calvinismo vai vir com a ideia da predestinação. Existem aquelas pessoas que são predestinadas à salvação, né? Aquelas pessoas que estão predestinadas desde o seu nascimento a ser salvas, enquanto outras estão condenadas, né, por conta da predestinação. E uma das formas de saber ali sobre a predestinação é, por exemplo, se você for um comerciante e você prospera. Se você prospera, você está predestinado a prosperar.
Então, o lucro, para Calvino, vai ser uma coisa boa, vai ser um sinal de bênção. Enquanto a Igreja Católica fala o seguinte, né? Que o lucro ele era algo ruim. Lembra que a Igreja Católica falava que os produtos deveriam ser vendidos pelo preço justo? O que é o preço justo? É a mão de obra mais a matéria utilizada para fazer o produto. A Igreja Católica era contra o lucro. E a burguesia, classe que surge no final da Idade Média, que vive dentro dos burgos, das cidades, é uma classe social que vive do comércio, que vive do lucro, que vive do empréstimo do dinheiro com juros, que vive do lucro dos produtos que são vendidos, dos seus artesanatos, enfim. Então, a burguesia ela vai encontrar uma legitimidade no discurso de Calvino para o seu estilo de vida. Dessa forma, a burguesia ela vai, digamos, adotar o discurso calvinista, que é um discurso baseado no cristianismo, mas que legitima ali o estilo de vida burguês, né, diferente da Igreja Católica. Daí, na Holanda, tem um grande número de calvinistas. E também vai ter um grande número de judeus. A gente falou sobre isso quando a gente estava falando, né, sobre a exploração do açúcar brasileiro. Que os holandeses faziam o quê? Os holandeses financiavam a plantação. E os portugueses, católicos fervorosos, que utilizavam ali a Inquisição para perseguir, inquirir, matar aqueles que não seguiam ali o catolicismo, nem queriam saber de onde vinha o dinheiro. O dinheiro podia vir de um banco calvinista ou podia vir de um banco judeu. Né? Lembrando que a Inquisição ela perseguia, fazia com que as pessoas se convertessem ao catolicismo. Aí a gente tem a denominação de novos cristãos, né? Ou cristãos novos. E as pessoas, a maior parte delas judeus, eram obrigados a deixar a sua crença de lado e adotar o nome cristão, né? Tipo Silva, Silveira, Pereira, Oliveira, né? Relacionada ali a árvores, abandonando o seu nome judeu. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Diante desse quadro, as 7 províncias do norte dos Países Baixos, que correspondem hoje à Holanda, declararam sua independência em 1581 sob a liderança de Guilherme de Orange, conhecido como Guilherme o Taciturno. 3 anos depois, Guilherme foi assassinado, obrigando a República das Províncias Unidas dos Países Baixos a organizar o Conselho Nacional, formado por representantes da nobreza e da burguesia. Começava, então, uma longa guerra com a Espanha para prejudicar a economia holandesa. Filipe II bloqueou os portos do seu império, incluindo o Brasil e a presença dos holandeses. Como primeira reação do embargo espanhol, os holandeses decidiram atacar algumas regiões pertencentes à União Ibérica, criar a costa da África, dominada pelos portugueses, e a cidade de Salvador, em 1604. Criaram a Companhia das Índias Orientais, empresa privada encarregada de controlar o comércio com o Oriente. Diante de desgastes, anos de guerra, as nações assinaram a trégua de 12 anos. Entretanto, a Espanha somente reconheceu a independência holandesa em 1648. Em 1621, os holandeses fundaram outra empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, que recebeu do governo holandês o monopólio do comércio com as regiões da África Atlântica e da América, incluindo o Brasil. Para cumprir sua missão, os dirigentes dessa companhia planejaram a ocupação do Nordeste brasileiro, rompendo o embargo espanhol e reativando as rotas comerciais entre a Europa e algumas concessões da África e América. Vamos falar, então, da invasão holandesa na Bahia, 1624 e 1625. Além de exercer atividade comercial, a Companhia das Índias Ocidentais tinha autorização do governo holandês para organizar tropas e estabelecer colônia. A Companhia das Índias Ocidentais, para organizar as invasões ao Brasil e restabelecer sua participação no lucrativo comércio açucareiro. A primeira investida holandesa ocorreu em 8 de maio de 1624, na Bahia. Embora tenham ocupado Salvador, os holandeses não conseguiram permanecer na cidade por muito tempo. Mesmo perdendo o governador Diego
Diego Mendonça Furtado, este foi enviado para Amsterdã e os holandeses von Dorf assumiu seu lugar. As forças luso-brasileiras impediram a ocupação do território utilizando táticas de guerrilha, contando com o esforço de tropas espanholas e guerreiros indígenas. Então, os holandeses vão utilizar, os brasileiros vão utilizar em Salvador, lembrando que Salvador é a capital do Brasil nesse momento, táticas de guerrilha e vão utilizar ali guerreiros indígenas, né, para conseguir expulsar os holandeses. Obviamente que a guarnição, o número de soldados, o número de pessoas na capital era maior do que em outros lugares da colônia. Dessa forma, os holandeses vão ser expulsos. Vamos lá. Havia também a resistência liderada por Matias de Albuquerque e pelo bispo Dom Marcos Teixeira, que mobilizou inúmeros colonos em torno do discurso de defesa do catolicismo diante da invasão dos infiéis protestantes. Então, tinha essa questão econômica, mas também tinha essa questão religiosa. Um embate entre, digamos, ramificações do cristianismo, o catolicismo e o protestantismo. Os espanhóis e portugueses enviaram uma esquadra que ficou conhecida como a Jornada dos Vassalos, para auxiliar os baianos, culminando com a expulsão dos holandeses em 1625. Em 1628, uma esquadra holandesa assaltou uma frota de navios espanhóis carregados de metais preciosos, prata e ouro, e artigos obtidos na América. Vamos lá, os holandeses eles foram expulsos do Brasil, né? Foram expulsos de Salvador. Isso gerou um grande baque econômico para a Holanda, já que o comércio de açúcar estava parado, e o gasto das guerras, da invasão, obviamente, né, também causou ali um roubo econômico na Holanda. Só que em 1628, um navio espanhol que estava saindo da América e indo para a Espanha foi assaltado por uma esquadra holandesa. E essa esquadra holandesa achou nesse navio uma grande quantidade de ouro e prata, o suficiente para revigorar a sua economia e reorganizar uma nova invasão à terra que estava sob o domínio da Espanha, no caso, o Brasil. Com o lucro do assalto, os dirigentes da Companhia das Índias Ocidentais refizeram seus ânimos e arquitetaram um novo ataque ao Brasil. O saque foi atribuído ao holandês Pierre Hein, preparando os holandeses para uma nova invasão. Aqui a gente tem os dois momentos das invasões holandesas, né? A invasão holandesa, no primeiro momento, aqui na Bahia, e a invasão holandesa, como a gente fala em Pernambuco, mas a gente percebe aqui que eles vão dominar não só, né, a região aqui de Pernambuco, eles vão para Paraíba, Natal, Fortaleza, São Luís. Então, toda essa parte do Nordeste que está roxa aqui vai ser território holandês ocupado e invadido na segunda invasão, que foi ali de 1630 a 1654. Invasão holandesa em Pernambuco. Na segunda investida holandesa, uma poderosa esquadra foi aparelhada para conquistar Pernambuco, a capitania mais atraente da época devido à produção açucareira. Pernambuco era a maior produtora de açúcar do Brasil. Então, os holandeses, eles primeiro tentaram invadir a capital, que era Salvador, não deu certo, e agora eles vão ali para a região que mais produz cana, né, que do comércio mais rentável ali para os holandeses. Os holandeses chegaram no litoral pernambucano em 14 de fevereiro de 1630. Sem forças suficientes para enfrentar os holandeses, as tropas lideradas por Matias de Albuquerque, governador da capitania, refugiaram-se no interior do território, onde fundaram o Arraial de Bom Jesus. A tática empregada por Albuquerque foi a guerrilha e a terra arrasada. Né? A terra arrasada é aquela tática que você destrói tudo e vai indo para o interior. E a partir do momento que as tropas rivais chegam, né, ela não encontra ali onde se abrigar, né, digamos, recursos para aproveitar. Então, isso vai dificultando a entrada do rival no seu território, destruindo os canaviais e as propriedades para eliminar recursos deixados aos holandeses, enquanto recuavam rumo ao interior. A tática acabou por desarticular a produção açucareira, favorecendo a fuga de
escravos para o quilombo dos Palmares. Então, a invasão holandesa e a tática da terra arrasada ali, né, aquele caos que estava rolando, vai favorecer o aumento populacional da região do quilombo de Palmares, porque as pessoas que eram escravizadas ali nos canaviais, a partir do momento que a produção foi desarticulada, essa galera começa a fugir e vai procurar abrigo lá no quilombo dos Palmares. Então, a gente vai ter um aumento populacional muito grande do quilombo nesse período. Durante 5 anos de luta, a resistência luso-brasileira obteve alguns bons resultados e os holandeses não conseguiram dominar totalmente a região dos engenhos de açúcar. Esse quadro foi modificado a partir do momento em que Domingos Fernandes Calabar, grande conhecedor da região, começa a contribuir com os holandeses. No ano de 1635, os holandeses derrotaram os pernambucanos após a tomada do Arraial do Bom Jesus. Né? Alguns livros de história, né, e até alguns professores costumam qualificar Calabar ali como um grande traidor. Mas isso deve ser revisto, né, deve ser problematizado. Por quê? Calabar ele estava no Brasil, que era dominado por espanhóis. Né? O Brasil não era um país independente. E ele simplesmente começa a contribuir com os holandeses. Ele é traidor de quem? Da Espanha? Né? Ele vai ele vai ver as possibilidades, ele vai jogar, ele vai perceber ou vai achar que a opção holandesa é uma opção melhor do que a opção espanhola. Então, ele vai contribuir para os holandeses. Então, assim, Calabar, ele não foi um grande traidor. O Brasil não existia como nação. O Brasil existia como uma colônia que era dominada por portugueses e depois passou a ser dominada por espanhóis. E Calabar ele resolve ajudar os holandeses. Beleza? Toda essa parte abóbora aqui, desse mapa, é o Brasil holandês, é a ocupação holandesa. A administração de Nassau. Né? Os holandeses, quando eles conseguem se estabelecer na região, vem um administrador, né, Maurício de Nassau, e ele vai ter uma política que vai agradar boa parte da população ali do Nordeste. Então, vai ser um momento em que a gente vai ter um grande salto de qualidade de vida, obviamente, para a elite da população que vive ali no Nordeste. Vamos falar aqui, ó. Com o fim da luta armada em Pernambuco, as companhias das Índias Ocidentais concentrou-se na tarefa de reorganizar a administração na região conquistada. Tanto os senhores de engenho luso-brasileiro quanto os holandeses desejavam a ordem e a paz para se dedicar à atividade açucareira. Queriam acabar ali com as desavenças e voltar à atividade açucareira, que gerava lucro para essas duas partes. Com essa finalidade, as companhias das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o conde João Maurício de Nassau, nomeado governador-geral do Brasil holandês. Nassau chegou em Pernambuco em 1637, pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração luso-brasileira. Adotou algumas medidas. Essas medidas vão ser fundamentais para o sucesso do governo Nassau na região. Ele vai criação das câmaras dos escabinados, órgão administrativo liderado por holandeses, mas que contavam com a participação dos lusos brasileiros. Concessão de empréstimos aos senhores para a recuperação da produção açucareira e redução dos impostos. Olha só, Nassau ele vai emprestar uma grana para os senhores de engenho brasileiros, né? E vai reduzir os impostos dessa galera, para que se restabeleça a produção açucareira na região. Respeita a propriedade e ao poder local dos senhores e a tolerância religiosa. A tolerância religiosa aqui eu estou falando das religiões monoteístas que geraram o cristianismo ou que são uma derivação delas. Por exemplo, o catolicismo, né, vai ser tolerado, o cristianismo, o protestantismo vai ser tolerado e o judaísmo. Né? O protestantismo e o judaísmo, que eram perseguidos pelos católicos, vão ser tolerados ali na região, até mesmo porque os holandeses, em sua grande parte, são protestantes e judeus. Urbanização da cidade de Maurícia, de Recife. Então, Maurício de Nassau ele vai urbanizar a cidade de Recife.
missão de artistas e intelectuais holandeses, como o médico William Piso e o pintor Frans Post. Então, a gente vai ter aí uma efervescência cultural em Recife, no Brasil holandês, dentro da administração de Nassau. Maurício de Nassau ganhou prestígio como administrador, mas surgiram desentendimentos entre ele e a Companhia das Índias Ocidentais, deixando o cargo em 1644. As companhias das Índias Ocidentais vão acusar Nassau, falando que ele deveria otimizar os lucros, que ele deveria aumentar impostos, que ele deveria cobrar mais dos senhores de engenho. Com a saída de Nassau, a administração holandesa intensificou a busca de lucros. Os dirigentes das companhias das Índias Ocidentais passaram a pressionar os senhores de engenho para que aumentasse a produção de açúcar, para pagassem mais impostos e liquidassem as dívidas atrasadas. Ameaçavam confiscar os engenhos de seus proprietários caso as exigências não fossem cumpridas. Limitaram a tolerância religiosa, proibindo católicos de praticar livremente sua religião. Então vejam que, após a saída de Nassau, uma série de medidas que ele tomou foi desfeita pela Companhia das Índias Ocidentais, que vai resultar na expulsão dos holandeses. Né? A União Ibérica termina em 1640, quando o duque português, com o apoio da alta nobreza e da burguesia, pôs fim ao domínio espanhol, lembrando que teve apoio da Inglaterra também. Ao assumir o trono de Portugal, ele recebe o título de Dom João IV, iniciando a dinastia de Bragança. A gente já falou isso. Esse episódio é conhecido como restauração. Por restauração, Portugal procurou realizar acordo com os holandeses a fim de recuperar o controle dos territórios brasileiros que haviam sido conquistados. Após o fim da União Ibérica, Portugal e Holanda assinaram a trégua dos 10 anos. Com isso, os portugueses se comprometiam a não atacar os holandeses, enquanto esses não expandiriam suas conquistas. Os holandeses não cumpriram as relações de acordo, uma vez que invadiram São Paulo de Luanda, Angola, em busca de uma fonte de mão de obra escravizada. Diante da trégua, os holandeses reduziram o efetivo de soldados, o que facilitou a ação dos insurgentes luso-brasileiros. Em 1649, uma expedição oriunda do Rio de Janeiro e comandada por Salvador Corrêa de Sá expulsou os holandeses de Luanda na África, tá, gente? A insurreição pernambucana. Em 1645, grupos de luso-brasileiros estavam descontentes com a severa administração adotada pelos holandeses após a saída de Nassau. Assim, iniciaram uma luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco, em um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana. O movimento foi liderado pelos senhores de engenho, entre eles João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros. Lutaram pela expulsão dos holandeses. Contaram ainda com o apoio de homens comandados pelo negro Henrique Dias e pelo índio Poti Felipe Camarão. Fatores que favoreceram a expulsão dos holandeses podemos destacar: a Guerra da Restauração, né, com a expulsão dos espanhóis do território português, difundiu-se a ideia de libertação diante ao dominador estrangeiro, portanto, por todo o Império Português. O envolvimento da Holanda na Guerra Anglo-Holandesa, ou seja, uma guerra entre ingleses e holandeses, uma disputa por mercados consumidores na Europa após a restrição do comércio entre a Holanda e os domínios ingleses, os atos de navegação. Os atos de navegação promulgados pela Inglaterra falava o seguinte: falava que todo produto inglês deveria ser assim, o produto inglês vai ser vendido em Portugal, ele deveria ser levado em navios ingleses. O produto português vai ser vendido na Inglaterra. O produto sai de Portugal em navios ingleses para vender na Inglaterra. É uma disputa ali pela hegemonia dos mares. A Inglaterra vai sair vitoriosa dessa. Né? Os atos de navegação têm outras questões também. Enviou uma tropa de apoio português em 1653, o apoio inglês aos pernambucanos. Após vitórias em importantes batalhas como Monte Tabocas e as 2 batalhas de Guararapes, veio a rendição holandesa na Batalha de Campina de Tarborba. Entretanto, a rendição holandesa foi consolidada somente com acordos posteriores entre os governos de Portugal e Holanda. Em 1661, foi assinado o Tratado de Paz de Haia, onde Portugal pagou uma indenização colocando fim às hostilidades.
Em 1669, Portugal assinou um acordo em que pagaria uma quantia equivalente a 63 toneladas de ouro em troca do Nordeste brasileiro e a concessão na África. A crise do Império Português. Obviamente, Portugal vai sair quebradaça de todos esses conflitos, né? Teve a Guerra de Restauração contra os espanhóis, teve a questão aí da insurreição pernambucana, teve a invasão holandesa lá na África. Portugal vai pagar uma série de tributos, a gente viu aqui uma quantia equivalente a 63 toneladas de ouro. Então, Portugal vai sair assim muito zoada, economicamente falando. Daí a aproximação com a Inglaterra, e a Inglaterra se aproveitou dessa fragilidade portuguesa. Mergulhado na crise econômica, o governo português procurou explorar ao máximo as riquezas do Brasil, com destaque para o açúcar. Expulsos do Brasil, os holandeses levaram mudas de cana para as Antilhas e passaram a produzir, acabando com o monopólio brasileiro da produção. Os holandeses saem daqui, vai para as Antilhas e começa a plantar cana-de-açúcar lá. E lá também eles vão desenvolver o chamado açúcar de beterraba, né? O açúcar extraído da beterraba. E o açúcar extraído da beterraba, por exemplo, ele é mais barato, na época, né? Ele era mais barato do que o açúcar produzido da cana. Então, o açúcar holandês ele vai ser muito mais barato do que o açúcar português. Então, os holandeses vão vender o seu açúcar e os portugueses vão ser obrigados a reduzir os preços para tornar competitivo. Daí, durante um tempo, o comércio de açúcar ele vai ter uma baixa lucratividade. A concorrência antilhana provocou queda de 50% do açúcar brasileiro. A crise fez com que a coroa portuguesa intensificasse a exploração sobre as colônias por meio da criação das companhias de comércio do Brasil e do Maranhão. As companhias detinham o monopólio do comércio dos produtos das regiões e procuravam transferir mais riquezas para a metrópole. Para ampliar a centralização administrativa, foi criado o Conselho Ultramarino. A sua ação procurou restringir a autoridade dos donatários a favor dos governos gerais. Em nível local, as câmaras municipais passaram a ter a mera função de aplicar as leis portuguesas, ao invés de juízes ordinários que comandavam as câmaras, foram enviados juízes de fora, nomeados pelo rei. Então, gente, beleza? Ficamos por aqui, tá? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.